Bem, amigos, hoje nós estamos com a nossa sala de visitas na residência de um grande amigo meu e que foi companheiro de futebol comigo no Vila Santista. Eu estou na residência do Dr. Rafael Russo, um pediatra de ponta aqui de Mogi das Cruzes. A esposa dele se chama Marlene, ele tem a filha Paula, que é pediatra, e tem o Pachecão. Quem é o Pachecão? É o Fernando, filho dele, que ia bater uma bolinha lá no meio dos coroa, lá no Vila Santista. E o Fernando hoje é um ortopedista de renome. Enfim, o Rafael conseguiu encaminhar os filhos dele da melhor maneira possível. E o que eu tenho a dizer para vocês é o seguinte: há tempos que eu já queria fazer essa sala de visita com o Rafael. E eu estou numa sala de visita que o Perry vai mostrar para vocês depois. Vocês vão ver que casa bonita, maravilhosa tem o Rafael. Mas antes, porém, eu queria fazer uns agradecimentos aqui ao Mané do Comercial, que é meu amigo, é amigo do Rafael. Mané, o trabalho que você fez na minha residência tem mais valor do que o futebol que você jogava no Comercial. Mandar um abraço para o Cláudio, para a esposa dele, a Elisa, e o Vitor. Eles têm uma banca no Mercadão há 40 anos. O Vitor é um menino jovem ainda, como era o Fernando, do Rafael há tempos atrás. E mandar também um abraço para um casal que eu tenho certeza que ouve e assiste o nosso programa há muito tempo. O Sergino, que é funcionário da Câmara Municipal, e a esposa dele, a Sônia. Bom, isto posto, eu vou apresentar para vocês agora o meu amigo, o Rafael. Rafael, olha, muito obrigado por você me receber na sua residência. Imagina, o Walter, eu que fico muito lisonjeado de você estar aqui, que eu fico bastante feliz de você estar aqui e a gente poder ter essa conversa aqui. Desculpe aqui pelo telefone, mas isso aqui é pediatra é daí para cima. Não é paciente, senão nós teríamos que até dar uma paradinha. Mas não, isso aqui é da Vivo que fica ligando a todo instante aí pra gente. Bom, então, Rafael, e bons tempos do Vila Santista, Nossa, início da melhor idade, lá pelos anos 80, foi uma maravilha. Nós ali jogávamos futebol todo sábado, e com vários amigos, você, o Cláudio, o Roberto do Semai, o Brucutu, o Luiz, o Lambari, o Joãozinho, e tantos outros ali, o Ado, Pardal, e Pardalzão e Pardalzinho. É, né? Os dois. Nossa equipe lá de veterano, naquela época lá nós fizemos sucesso, hein? Nós não perdíamos, né? O Wilson Gama, Tuí, nossos artilheiros. Olha, era uma equipe... Só quando vinha aqueles menininhos da canela fina lá de Guarulhos que a gente passava meio apertado. Garanto que a nossa equipe melhor que o Haiti, que jogou com a seleção brasileira, ela era uma equipe boa. Bom, Rafael, vamos falar um pouco. Primeiro vamos falar da sua vida como médico. Há quantos anos você está formado? E, nossa senhora, deve ter passado milhares e milhares de mogianos pelas suas mãos, né? Sim, nesses anos eu estou formado, eu já me formei em 1972. Eu sou mogiano, nasci aqui em Mogi, no bairro de São João, ali ao lado do campo. Você jogava lá no São João, Maracanã dos Pobres, nós jogávamos lá, garotada. Jogamos muito futebol ali, que minha casa era na Rua Maria Gaudêncio, antiga Rua da Ressaca, olha só. E ali, passando o Campo São João para cima, não tinha quase casa. Então era uma época que era difícil para todos, mas a gente ali vivia ali naquele bairro, feliz. E daí eu fui estudar em São Paulo. Você teve uma faculdade tranquila ou você lutou muito? Olha, Walter, eu nunca paguei meus estudos desde o primário. Eu estudei na escola Coronel Almeida. Fui como muitos mogianos, eu fui aluno da dona Juvita, da dona Iracema e de outros professores que no momento
não estou recordando o nome, Dona Irani e vários outros. Depois eu passei para o ginásio do Estado. Nós fazíamos na ocasião um exame de admissão e então ingressei no Washington Luiz. Exame de admissão exame e científico, de admissão, né? Era difícil esse exame, então a gente se esforçava, fui para o ginásio e ali eu estudei, toquei na fanfarra do Instituto, estive lá na inauguração do Morumbi, quando nós tocamos lá junto com os alunos do Washington Luiz, nós éramos os campeões. Quando o Peixinho fez o gol, né? Isso, nós éramos campeões do estado de São Paulo de fanfarra, era nós e em segundo lugar o Liceu, às vezes o Liceu Brás Cubas e revezávamos nas melhores fanfarras. Então estudei e depois eu fui para São Paulo e aí eu entrei na Escola Paulista de Medicina, que hoje chama Unifesp. Era pago isso aí? Não, a universidade lá era federal. Estava começando a ficar federal e não pagava estudos, não. E ali, então, estudei de 67 até 74. Quando eu terminei o curso 72, fiz mais 2 anos de residência em pediatria e voltei para Mogi em 74. E foi fácil o início da sua vida como médico pediatra, clientela? Olha, você trabalhou em algum serviço público? O período mais difícil assim no meu estudo e na minha vida, eu acho que foi para entrar na universidade. Que eu tive que fazer um primeiro exame. Infelizmente, na primeira vez eu entrei na Faculdade de Odontologia da USP. Eu frequentei por uma semana, mas o meu negócio não era fazer odontologia. Você arriscou odonto, é? Não é que eu arrisquei, é que tinha um exame chamado C100. E esse exame nós tínhamos que colocar as opções de escolas médicas e outras escolas. E nas opções lá eu coloquei que poderia ser a Faculdade de Odontologia da USP. Mas daí, depois de uma semana, eu verifiquei que não era aquilo que eu queria. Voltei atrás, fiz cursinho e daí consegui no segundo ano entrar na Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp. Então daí eu cursei lá durante os 6 anos na Unifesp e fiz mais 2 anos de especialização em pediatria. E aí eu fui convidado para vir para Mogi. Convidado não, porque Mogi sempre fez parte da minha vida. Eu nunca fiquei mais de uma semana fora de Mogi. Eu ia para São Paulo, a gente viajava de subúrbio, no domingo à noite, 10h30, 11 horas da noite, e voltava no sábado, por volta da 1h da tarde, todo sábado. E daí, a partir daí, quando eu me formei, o Dr. Onofre, também um grande pediatra aqui da cidade, me convidou para fazer parte da universidade. Que estava a primeira turma estava acabando de se formar, em 74. Aqui da UMEC. Da UMEC. Primeira turma em 74. Pedrão, Rossini, essa gangue aí. Pedrão, Rossini, estava acabando de se formar. Vilela. Isso, era o Vilela, era o Sacotani, era da primeira turma. Essa turma eu peguei no finzinho, no mês de outubro, novembro, que eles já estavam se formando. E daí iniciei mesmo em 75 a dar aula de pediatria e nós trabalhávamos com o pessoal do último ano, do 6º ano. E tinha lá a equipe, o Dr. Onofre era o chefe, nosso chefe, tinha o Dr. Jorge, o Dr. Aziz, o Dr. Vicente veio depois. O Vicente veio um pouco depois. No início era a esposa do Dr. Mota, doutora Luilda. O chefe era o Dr. Onofre, não é? E tinha o Jorge Nassur, tinha o Dr. Aziz e tinha o Dr. Amauri também. E então eu fiz parte ali do grupo da pediatria e iniciei ali em 75, já trabalhando em Mogi, né, como pediatra e trabalhando também na universidade, na UMC. Aonde foi seu primeiro consultório? Olha, o meu primeiro consultório foi na rua Ricardo Vilela, em frente ali próximo ao Correio. Em frente ao meu consultório tinha o consultório de odontologia ali do Dr. Fernando, né, Dr. Jorge Bueres. Então fiquei ali vários anos, eu e o Dr. Roberto Leal, que era urologista. Nós ficamos ali até 81, quando eu mudei para o consultório da rua Carmela Dutra. E dali eu fiquei o Dr. Roberto Leal veio junto.
ficamos ali junto com o doutor dentista, com a doutora Heloísa e o doutor José Carlos, né? Guedes, que foi até, na época, ele foi secretário de saúde do município. Então ficamos ali, até infelizmente o falecimento do Dr. José Carlos Guedes. Ele não deu tempo dele esperar a cura da hepatite C, né? Não, ele teve hepatite C, sem dúvida. Eu também fui portador desse vírus aí, mas eu consegui escapar. Graças a Deus. Graças a Deus eu consegui escapar. Mas me diz uma coisa, Rafael. Você tem um casal de filhos, a Paula e o Fernando. Paula e o Fernando. Você deu algum palpite na vida deles, que eles queriam fazer, ou você falou para eles que medicina era uma boa coisa? Não, eu acho sempre, olha, eu tenho comigo que quando os pais agem dentro da profissão bem, e os filhos veem que ele está tendo sucesso, os filhos acompanham o pai, e a gente fica feliz com isso. Eu fiquei muito feliz quando o Fernando quis fazer medicina, mas nunca forcei para que eles estudassem medicina. Mas achava sempre que seria bom eles estudarem. E você tinha condições de bancar também, né? Sim, então eu podia mantê-los, né, estudando. O que meu pai, infelizmente, na época era difícil. Se eu não fosse para uma escola não paga... E também, se você não entrasse na federal, ia ser difícil. E também na época não tinha escola particular. Quando eu saí de Mogi ainda não tinha universidade aqui. Rafael, dá um tempinho aí. Daqui a pouco você vai me falar da Paula e do Fernando. Sim. Nós vamos deixar para falarmos do futebol no terceiro e último bloco. Tá ótimo, tá bom. Dá um tempinho aí que já a gente volta com o segundo bloco. Tá bom. Desde 1983 no mercado automotivo, com sede em Poá, a Transil oferece diversos serviços e produtos aos veículos leves, pesados e na área industrial. A Transil oferece ao seu veículo troca de óleo, balanceamento, freio, pneu, mecânica e a grande novidade, alinhamento 3D. Transil, há mais de 30 anos cuidando do seu carro. Viva Choperia, aberto de segunda a sábado. Às quartas-feiras não perca a deliciosa feijoada. Venha saborear as nossas delícias. Pratos à la carte, prato do dia, parmegianas, casquinhas de siri, bolinhos de bacalhau, lula dorê, brusqueta e muitos petiscos incríveis. E tem chopp em dobro, você paga o primeiro e o segundo você ganha. À noite, música ao vivo. Venha fazer sua happy hour aqui. Viva Choperia, deliciosamente divertido. Você não precisa pagar mais caro para realizar a viagem dos seus sonhos. A Mogi Travel Turismo pensa em todos os detalhes para você. Conforto, assistência 24 horas, sem pagar mais nada por isso. Conheça a nossa nova sede, Mogi Travel. Motel Cancún, suítes decoradas com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e opção de hidromassagem. Serviço de restaurante. Motel Cancún, Avenida Lourenço de Souza, 999, Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Estamos de volta com a nossa sala de visitas, desta feita realmente numa sala de visitas muito bonita. Eu estou aqui batendo um papo com o Rafael Russo, que quando a gente jogava bola, eu comparava ele
ao Sócrates. Eu acho que ele foi professor do Sócrates, porque não é papo não, sabe, de antiguidade, não é nada disso não. Se o Rafael fosse um jogador de futebol profissional nos dias de hoje, ele estava num grande time. E grande time hoje em dia é o Barcelona. Bom, Rafael, vamos lá, vamos dar continuidade aí. Aí a Paula e o Fernando. Exato. Então, o Fernando é o mais velho, né? Logo em 72, após eu me formar, já casamos. Eu e a Marlene, nós já namorávamos há 6 anos, ela dava aula em São Miguel. Então, casamos e fomos morar em São Miguel Paulista. Ah, você foi morar para lá? Morei 2 anos lá. E viajava todo dia? Não, daí eu ia para São Paulo quando você estava na terminar a faculdade especialização. Eu já tinha me formado, fazia especialização na Escola Paulista de Medicina e fim de semana vinha dar plantão na maternidade da Mãe Pobre, que era do Dr. Álvaro, né? Do senhor Álvaro, né? Carneiro. Então ali já fiquei conhecendo os médicos da cidade. E como eu era daqui de Mogi... Você foi se enturmando? Fui me enturmando, na realidade isso. E a partir de que quando eu terminei a minha residência, a minha especialização em pediatria, então daí eu abri consultório em Mogi. E daí daí nesses anos já tinha o Fernando. Você tem noção de quanto... Não, o Fernando é mais velho que a Paula? 2 anos mais velho. E o Fernando... que ia lá no Vila com você, né? Isso. Ficava lá e de vez em quando... Até que ele foi crescendo o tempo, nós estávamos falando do tempo, né? Vai passando, e de vez em quando a gente encaixava ele lá no veterano. Principalmente eu lembro bem que nós fomos jogar com o Vila Santista no Rio de Janeiro, e ele jogou lá meio tempo. Nós ganhamos o segundo e o primeiro lá. Mas eles tinham um timão lá. Tinham. Também, né? E nós fomos lá cansados e ganhamos. Aquela viagem no Rio de Janeiro que marcou muito, nós passamos 6 vezes na ponte Rio-Niterói, né? E não achávamos o campo. O Queiroga falou assim, eu queria conhecer essa ponte, mas também não é tanto assim, né? Até que alguém teve uma brilhante ideia e falou, vamos parar um táxi aí, o táxi vai nos levar até o campo. Foi o que aconteceu. E nós fomos muito bem tratados naquela ocasião. Muito bem. Nossa. Teve um churrascão lá, foi muito bom. Mas voltando no assunto do Fernando e da Paula, o Fernando optou por fazer medicina e ele não quis aproveitar seu fichário? Não, como ele é esportista, ele se dedicou, ele foi para a área da ortopedia. Porque ele pode ser médico de um grande time de futebol. Pode. Na área de ortopedia. Pode. Ele daí, o ano passado, até um ano que ele ficou nos Estados Unidos, ele está se especializando na área esportiva, dentro da ortopedia. Ele ficou um ano lá, Ficou de maio até maio agora, um ano. Fazendo medicina esportiva. Ficou lá se inteirando com a medicina esportiva, estudando bastante inglês. E voltou para cá com uma ideia de fazer mesmo dentro da ortopedia medicina esportiva. Hoje ele está fazendo medicina esportiva na prefeitura, junto com a União, e está cada vez mais se encaminhando para isso. Porque ele sempre gostou de esporte. Mas isso é inegável. Sempre. Eu acho que o Fernando pensou assim, se eu não for médico, eu vou ser jogador profissional. Não. Se eu não for jogador profissional, eu vou ser médico. Sinceramente, olha... Ele jogava bem. Eu acho que você falou que eu jogava bem, né? Eu era lá peladeiro. Na realidade, eu era peladeiro. Você era craque também. Joguei nos clubes aqui de Mogi, mas era peladeiro. Mas o Fernando jogava muito bem. O que não atrapalhou, não digo atrapalhar, mas ele só não foi encaminhado para o futebol. Ele e o Doja, filho do Naum, porque se destacavam muito aqui na época de 17, 18 anos. Porque na época... Tinha muito craque também, né? Não era isso. O ídolo deles aqui era o nosso secretário de esporte hoje, o Nilo Guimarães, que jogava basquete. Da seleção brasileira. Isso, então ele partiu para o basquete, ele gostava de basquete. A garotada foi para o basquete. Eles chegaram, junto com o Cardozinho do Colégio Santa Mônica, a serem campeões do estado de São Paulo de basquete. E ele jogou no time de Mogi de basquete, que era o Tuta que supervisionava. Semana passada a Globo fez uma matéria com o Tuta. Então. E na ocasião até eles foram representar Mogi em Catanduva
Mas é lógico, ele jogava em outros times lá, Pipoca, não sei o quê. Antes eu até achei engraçado que antes deles começarem a jogar contra a equipe Santo André, eles foram pedir autógrafo para a turma lá, para o Pipoca, para os outros, né? Mas daí o Nilo não atrapalhou, não é isso. Mas ele não se dedicou ao futebol, ele se dedicou ao basquete. Mas depois, quando chegou 18, 19 anos, a estatura dele já não era boa para basquete. Então daí ele abandonou o basquete, né? E ele, como é que ele está indo na ortopedia? Olha, graças a Deus ele Tá um vai Rafael. muito bem. Não, acho que melhor. Ele está indo muito bem, o pessoal gosta dele, ele é muito paciente. E ele já, antes de ir para os Estados Unidos, já tinha uma clientela boa aqui, né? Então ele voltou, ele está agora já exercendo. Ele está com quantos anos, Rafael? Ele é de 73, 43 anos vai fazer este ano, está 42. Está cheirando tinta ainda, né? Está entrando na melhor idade. Me diz uma coisa, e a Paulinha? Então, a Paula, ela inicialmente ela é outra história, porque ela queria fazer biomedicina. Porque nós somos muito amigos do Gustavo Paca, e na época que ela tinha que entrar na universidade... Ele o Ado era biomedicina, nossa, né? E o Gustavo Paca não saía da minha casa, então Gustavo Paca era um ídolo para ela e para nós, ainda é. Mas na ocasião ele era mais ídolo, porque ele e o Dr. Vilmes foram que trouxeram uma dupla danada, né? Foram que trouxeram o estudo do DNA para o Brasil. Foi. E saiu em revistas brasileiras e também em revistas estrangeiras, saiu o nome dele, porque era uma coisa, naquela época... inédito, da né? DNA. Eu cheguei até ir com ele em 94, no hospital de Nova York, para nós trazermos material para fazer estudo de DNA aqui no Brasil. Ah, você teve na comitiva? Fui eu, minha esposa, ele e a esposa. Ah, tá. E lá passamos por Nova York para trazer o material, a Sandra, para trazer o material para a universidade. Então ele era um ídolo, que até hoje é nosso ídolo, mas a Paula com isso queria fazer biomedicina para fazer estudo de genética, né, estudar DNA. Mas posteriormente ela terminou o curso de biomedicina, mas daí ela resolveu fazer medicina e daí ela foi estudar em Vassouras e lá ela se formou em medicina também. Então ela tem 2 faculdades. Uau. Ela é formada em biomedicina. Isso foi muito bom para ela, que deu um bom suporte para ela depois fazer o curso de medicina, não é? E ela estudou mais um tempo medicina e, graças a Deus, está aí fazendo pediatria. Me diz uma coisa, ela aproveita a sua ficha? Não. Ou você indica ela para alguém? Ela tem os clientes, os clientinhos dela lá que gostam dela. Os bebezinhos dela, né? E ela gosta mais de se dedicar em trabalhar em hospital, no Pró-Criança, nos postos de saúde aí da cidade. Então ela não tem muito tempo para ficar comigo no consultório. E hoje também consultório é uma coisa que está se extinguindo. Eu acho que eu sou um dos últimos aí dos moicanos. Que temos consultório. A maioria tem empregos em hospitais, em ambulatórios, outros de empresas, né, de saúde e não deixam o consultório médico. Não sei como vai ser daqui a alguns anos, porque a gente observa bem isso. Eu dando aula ali na universidade desde 74, a gente observa que o pessoal está mais com empregos do que se dedicando a fazer o consultório médico. Porque na área da medicina, esses grupos de assistência médica interferiram muito na escolha do médico, né? Na minha época, quando eu me formei, o nosso sonho, na ocasião, era se formar, juntar com outros colegas médicos, com o que ganhássemos, abrir um hospital, fazer um hospital, para que reverter aquilo que a gente ganhasse e reverter em benefício da comunidade com o hospital. E também fazer consultório particular, que era o sonho de todo mundo. Mas em 74 começou a entrar esses convênios médicos, ficou extremamente difícil para um grupo médico fazer hospital. É um prejuízo só. Porque eu me lembro que
um hospital que a gente podia dizer mesmo, hospital era Mãe Pobre, né? A Mãe Pobre do seu Álvaro Carneiro, ele construiu aquilo ali com a ajuda da comunidade. Foi. Meu pai mesmo, ele tinha na ocasião pedreira e fornecia pedras para fazer alicerces na rua Paralelepípedo, guias, sarjetas, né? Ele e o seu Pedro Fernandes, e eles contribuíram bastante para o seu Álvaro para fazer os muros de arrimo daqueles barrancos ali que tem no Remédio, graciosamente. Então a população se empenhava também em ajudar na construção de hospital. Você falou da Paula. A Paula trabalha, ela presta serviço para as creches de Mogi também, não? Não, as creches a prefeitura não. Eu não sei qual é a relação de trabalho critério, do médico, né, que com as creches. A prefeitura adota. Mas trabalho pela prefeitura no Pró Criança. Trabalha lá no Hospital de Brás Cubas. E trabalha no posto de... Você conhece o hospital, né? É, muito senhor bom. Hospital, hein? Não, Mogi das Cruzes hoje está de parabéns aos nossos políticos, os últimos e os anteriores, porque a saúde aqui em Mogi está maravilhosa, está muito bom. Se a gente for ver como era antigamente, como é agora, está muito bom. Só que eu sinto que tem uma mão de obra aí que poderia ser melhor aproveitada, sabe? É. E mão de obra barato, que são os alunos que cursam medicina na UMC. Os alunos estão ávidos. Eles não são ávidos para atender a população. Eles não fazem residência em lugar nenhum? Não, eles estudam. E eu vou com eles na policlínica, em vários lugares, eu já trabalhei com eles, pós-saúde. Mas eles estão ávidos para atender a população e poderiam ser muito úteis na ajuda do atendimento básico de saúde. Que hoje a gente vê que é feito, às vezes, esses médicos cubanos, né? Poderiam esse pessoal, porque estão ávidos para trabalhar daqui, sem dúvida, colocá-los mais dentro, não o pessoal do 5º, 6º ano, mas a partir do 2º ano da universidade, colocá-los nos ambulatórios da periferia da cidade, para poder não só atender a população, como aprender medicina. Porque a medicina se aprende realmente na prática. A teoria tem em todos os livros, tem nos computadores. Se a pessoa ler na sua casa, a teoria ele aprende, mas a prática. Praticar a medicina requer tempo. A Paula está satisfeita? A Paula, a profissão dela, nossa, ela adora. Ela está muito bem e ela gosta muito do que ela faz. Gosta muito mesmo. Bom, eu sei que você não se envolve, nunca se envolveu com política, nada disso. Mas como que você está vendo a cidade, de repente, se transformar num canteiro de obras? Pois é, numa época em que está faltando dinheiro no Brasil, né, para tocar essas obras, eu acho que, olha, na parte política eu nunca candidatar, nunca desejo nem quero. Já fui convidado muitas vezes, desde 82, disso. E me convidaram lá, pessoal do MDB, pessoal convidado. Mas eu acho que os políticos aqui em Mogi, eles estão trabalhando, eu acho que esse prefeito nosso está trabalhando corretamente, na minha opinião. O Bertaioli está assim. Eu não tenho assim muita intimidade com ele, mas vejo das coisas que ele tem feito e a gente vê ninguém falando ao contrário. Então a gente só tem que dar parabéns a ele, porque a gente vê que Mogi progrediu e cresceu. Em termos de creche também, a quantidade de creche que nós temos hoje. Bem, nós estamos com a nossa sala de visitas aqui na residência do Dr. Rafael Russo. Conforme eu havia dito para um bocado de amigos aí, que estava faltando uma sala de visita com o Rafael, porque esse moço que está aqui, ele tem história, sabe? E ele nos recebeu muito bem, ele, a esposa dele, a Marlene. Eu fui cobrado pela Paula. O Fernando nem estava aqui, estava nos Estados Unidos, né? Mas a Paula, a doutora Paula, falou para mim lá no clube de campo,
Você faz sala de visita com todo mundo, só meu pai que não. Então tá aí. Filha, mulher é fogo, né? O carinho é maior. Mas ela não falou isso por ciúme, não. Ela falou assim, brincando, sabe? Ela falou brincando. Com força de expressão. Mas você é muito amigo do Cuco. Sim. E voltando aí no assunto do Bertaioli, da política, eu acho que era necessário que se fizesse essa passagem de nível aí, né, Rafael? Sim. Essa passagem de nível é extremamente necessária. Você vê pequenas mudanças que ocorreram aqui no lado do shopping, a cidade mudou a cara da cidade. Né? Na ocasião, quando fizeram lá entre parênteses, buraco lá do padre, mudou a cara, aquela região ali, não é? Precisava, sem dúvida. A gente sabe que, infelizmente, quando se faz uma grande obra como essa, os comerciantes que estão ali ao redor são prejudicados, que a gente sente muito, né? A ajuda que tem que ser dada, eu acho que não sei de que forma, mas eles bem que mereceriam uma ajuda aí maior do poder público, porque realmente é difícil para eles tocarem o comércio numa situação dessa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você vê o Dr. Nobolo com 93 anos trabalhando até hoje, hein? Nossa, e deixa eu te falar uma coisa, ele tem 92 aqui no Brasil. No Japão ele tem 93, porque lá, quando a mulher fica grávida, já conta. Olha, eu vou te contar, o Dr. Nobolo é uma pessoa excepcional. Eu conheci o Dr. Nobolo antes de entrar na universidade. Quando eu entrei, no primeiro, segundo, terceiro ano que a gente vinha para Mogi, aí eu e um outro amigo que era também estudante de Biritiba, eu cheguei uma hora que infelizmente faleceu muito cedo, nós íamos no Hospital Dr. Nobolo, ali no Hospital Ipiranga. E nós ajudávamos ali na cirurgia, o Dr. Nobolo tinha um médico ali que vinha de São Paulo, que fazia cirurgia plástica, o Dr. Psilac, né? E ali nós tivemos convivência antes de aprendendo muita coisa. O Dr. Nobolo abriu o hospital para nós entrávamos no centro cirúrgico, auxiliávamos, e o que nós ficávamos mais contentes ainda, que o Dr. Psilac era uma pessoa excepcional, além de ensinar técnica cirúrgica, ele sempre deixava um dinheirinho para nós lá, que da ajuda que nós dávamos, que não era necessário nada disso, sabe? Vocês estavam lá e quase nós, que como pagando, estudante, né? pagando. Se pedisse, vocês pagavam. Nós pagaríamos. Né? E ele não, ele sempre olhava o nosso lado, sabe? E ali eu frequentei muito tempo com o Dr. Nobolo, depois muita amizade com parentes deles que estudaram. A cunhada dele estudou comigo lá na Unifesp, a cunhada do Dr. Nobolo. Então, o sobrinho dele também, o Ricardo, né? Sobrinho. Então, mas a cunhada estudava na mesma época que eu, e nós éramos muito amigos lá no hospital, sabe? Lá no Hospital São Paulo. Então, eu tenho um carinho especial para o Dr. Nobolo, porque ele realmente, 93 anos, é uma fortaleza. Bem, chegamos aí ao final do nosso segundo bloco nesse bate-papo da sala de visitas aqui na residência do Rafael. E mais uma vez, Mané, do Comercial, meu muito obrigado pelo trabalho que você fez para mim, pelo seu profissionalismo. E mais uma vez eu quero mandar um abraço para o Cláudio, para a Elisa e para o Vitor, que tem uma banca lá no Mercadão há 45 anos. Gente, para manter uma banca no Mercadão 45 anos, é preciso que o cara seja, em primeiro lugar, bom, idôneo, honesto. E isso sobra na família do Cláudio. E também o Sergino, que é funcionário da Câmara Municipal, e é uma pena, porque o Sergino e a Sônia, assim que ele aposentar, ele diz que ele vai embora para Fortaleza. Pensa bem, viu, Sergino? Não vai não, fica por aqui, porque é aqui que você conseguiu arrumar a sua vida. Dá um tempinho aí que já já a gente volta.
Arrumando a Casa tem móveis e estofados que irão valorizar ainda mais o seu projeto de decoração da sua casa e do seu apartamento. E com uma enorme variedade de tecidos e acabamentos. Venha conhecer de perto o nosso setor de marcenaria. A sua fabricação própria é sinônimo de qualidade. Com soluções práticas e um orçamento que tornará seu sonho uma realidade. Traga sua planta para um de nossos projetistas. Faça-nos uma visita sem compromisso e conheça tudo o que o Arrumando a Casa tem para lhe oferecer. Motel Cancún, suítes decoradas com TV de LCD, ar-condicionado, frigobar e opção de hidromassagem. Serviço de restaurante. Motel Cancún, Avenida Lourenço de Souza, 999, Jundiapeba, Mogi das Cruzes. Bem, estamos de volta com a nossa sala de visitas, diretamente aqui da casa do Dr. Rafael Russo, pediatra. Nossa Senhora, se ele ganhasse por criança que passou na mão dele R$1, ele estava milionário de novo. Não, que ele está bem de vida, a gente não tem dúvida, porque ele trabalhou, lutou para isso, tá? Mas conversar com o Rafael fica um pouco difícil, porque o tempo do programa que eu tenho, Rafael, é curto, é pequeno, sabe? 1 hora só e a gente batendo papo, isso aí demora. Então, vamos falar um pouquinho da época do futebol, sabe? Vamos falar do Atuí, vamos falar do Lambari, vamos falar do Naum, o Naum no comercial, né? O Naum era o dono do comercial e tal. Mas foi uma época boa, né? O futebol é uma paixão do brasileiro, né? Então, desde os 17 anos... Você foi parar no Vila levado por quem? Olha, eu quando tinha 17 anos, eu comecei a jogar futebol varziano. Nós tínhamos uma equipe lá no São João que era familiar, chamava-se Pedra Santa. Não é Água Santa, Pedra Santa, porque o nome era da pedreira. E meu primo tomava conta e nós íamos de caminhão, jogávamos em Biritiba-Mirim. Que ele ia na carroceria do caminhão, né? E em 61, rapaz, sabe que quase nós fomos campeões aqui em Mogi do Varziano? Nós perdemos pro Tietê no último jogo. O nosso campo, no início, era onde que é chamado Mogi, em frente à Igreja do Socorro. Depois, infelizmente, um primo meu que cuidava do time e que ia na liga lá na época cuidar do futebol, ele faleceu ao atravessar com o caminhão dele ali no shopping, na passagem ali que tem do lado do shopping. Naquela época uma neblina de manhã muito grande, um domingo ele foi atravessar o caminhão com o sogro dele, o trem bateu em 63, faleceu, daí o time cedeu. Daí eu fui jogar no São João por convite, São João fui pro DR, porque daí eu tinha um primo lá no DR que era braço direito do Dr. Gema. O DR de Miguel Gema. Daí eu ali
Ali o DR tinha um time bom, jogavam pessoas ali... Nosor, né? Isso, Tinha uma turma boa também. Tinha ali o Beijo, que era um grande jogador. O Beijo era um espetáculo, o rapaz jogava muito futebol na época. Nós tínhamos uns veteranos bons aí, Tietê, tinha até o Paulistinha, de vez em quando se arriscava a entrar nisso aí, né? Então ali nós inauguramos aquele Centro Esportivo do Socorro. Mas quem que te levou pro Vila? E daí quem ele me levou, daí foi o 1º de setembro, mas jogar no Varziano. Só que o time do 1º de setembro na época era um time espetacular, era Rosan, era o Wilson Gama, era uma turma mesmo, um time que ganhava todos os campeonatos de Mogi. E eu jogava na reserva ali, né? O Taubaté jogava conosco lá no 1º de setembro. Daí o 1º de setembro formou um veterano. Daí do veterano nós fomos pro Vila Santista, eu e o Wilson Gama, em 75. O Wilson Gama jogou no futebol profissional catarinense, né? Ele era um grande centroavante. O Wilson Gama, acompanhei a carreira dele, ele jogava demais, mas demais. Mas naquela época o futebol não era como hoje, não dava muita renda. Tanto é que ele foi no disputar em Santa Catarina. Ele jogou acho que no Avaí, sei lá, um time de lá. Um time bom, de primeira divisão. Profissional, de primeira divisão. Ele começou no 2º turno a jogar lá, do campeonato. Ele foi artilheiro. Teve um jogo lá que ele marcou 7, 8 gols. Ele era um espetáculo, mas só que, como o futebol naquela época não era como hoje, o pai dele não gostava, foi lá, tirou ele de ele tinha uma lanchonete, né? O pai dele tirou ele de profissional para ele trabalhar aqui chamada Lactário, que tinha na rua Ricardo Vilela. Veja só. Porque futebol naquela época realmente era uma profissão de quem diziam, né, que era, mas muitos não eram. Mas era uma profissão de quem não queria trabalhar, queria viver na folga. Meio marginalizada, meio marginalizado. Se fosse como hoje, ele, sem dúvida, qualquer time profissional, ele estaria lá, porque ele tinha um físico. Então, e lá no... Ele e o Atuí. Nossa, o Atuí também conosco. Era outro também. Muito bom jogador. E lá no veterano do Vila, a gente conseguiu formar um grupo muito bom, muito bom, de amizade, de tudo, né? Em primeiro lugar, as amizades, né? Amizades muito boas. A gente não via a hora de chegar sábado, né? Sem dúvida. Terminava o sábado, a gente continuava ali, conversando, cantando. Foi uma época que marcou muito a nossa vida mesmo. Então, eu me lembro de uma passagem que eu não esqueço lá do Veterano do Vila, que a gente dava um dinheiro lá, não sei o nome do cara lá, que tocava cavaquinho. E aí um dia o cara ficava esnobando, né? Porque a gente ficava na dependência dele. Certo. Aí um dia o Jé falou assim, um dia vocês vão ter uma surpresa. Aí, de fato, quando foi um dia lá, o Jé chega com um cavaquinho. Ele comprou um cavaquinho, entrou na escola, aprendeu a tocar. Fora de ser Jé. Ele e o Giló, né? O finado Giló também. O Giló também. Eles mantinham o ritmo lá. A gente cantava. E era uma época boa mesmo. Então, nós perdemos lá o Joãozinho, né? O Giló. O Jé foi um dos primeiros, né? O Jé que, aliás, ele morreu no Japão, né? No Japão. Numa viagem que os vereadores fizeram Mogi, lá e tal. Hoje em homenagem, ele tem um conjunto Jefferson, né? Uma bela homenagem fizeram aqui em César de Souza. O Brucutu está aí, tocando a vida dele ainda. Graças a Deus, está aí conosco, está ainda aqui na terra, estamos aí. Como nós. O Rafael, o Luiz Gomiero, que era o goleiro do time. Salvava quando a gente não conseguia nada. E tinha você lá na defesa, né? Que jogava como, vamos dizer, como um back assim, não era como o Bellini, não. Era como lá o outro que jogou em 62, o Ramos lá, que era o São Paulo. Mauro Ramos. Mauro Ramos, que era uma classe assim para jogar. Mais ou menos igual isso. Ele jogava sem gravata e sem camisa assim azul bonita. Mas jogava com uma classe. Quando pegava a bola, eu acho que era o Mauro Ramos escrito, viu? Não, mas nós tínhamos, o time nosso realmente era bom. A gente tinha o Joãozinho, né? O Joãozinho era no meio. O Caldeirão. Caldeirão está por aí até hoje, né? De vez em quando encontro. A gente conversa muito. Mas ali numa ocasião nós ficamos 52 jogos sem perder. Foi. Lembra? Passamos o ano, viramos o ano e não perdíamos, né? Até que o time de Sabaúna, eu lembro bem, foi campeão em Mogi. E foi jogar conosco lá para nos derrotar.
E nós conseguimos ganhar deles de 2-1. Foi. Uma garotada. E até o Pedrão era lateral esquerdo, né? O Pedrão. O Pedrão tem uma história engraçada. Do Pedrão, lembra? O Pedrão, com um jogador lá, ele se enfiou com um jogador lá, caíram no chão. O Pedrão cismou que o cara roubou a correntinha de ouro dele. Ele tem umas passagens interessantes. Teve uma também que nem bem deu a saída. Lançaram a bola para o lateral, o ponta direita do time adversário, e o Pedrão era lateral esquerdo. O Pedrão foi no cara, mas na saída, assim, jogou o cara lá no alambrado, né? E veio pisando duro e tal, não sei o quê. Aí, de repente, o pessoal correu lá, ele voltou, falou, sai daí que eu sou ortopedista, deixa que eu atendo. Foi, exatamente. Mas foi uma época muito boa. O Roberto, né? A gente tinha o Roberto Faria também, o Bira. O Roberto Gomes Faria, o Bira, né? Olha, o pessoal ali marcou época ali no Vila, viu? Marcou época, marcou história. O Charutinho, o mais engraçado que ocorreu com o Charutinho, que eu acho, foi que o Charutinho, ele jogava lá conosco, né? E sempre jogando, e toda vez jogando. E depois ele parou de jogar por uma coisa assim tão insignificante. E poxa vida, ele foi dar saída lá, um jogo lá, quem era o nosso técnico era o Ado. E jogava Charutinho, Atuí e o Sugama. E o Sugama deu a saída e passou para o Atuí. Em vez de passar para ele. O Charutinho falou, tá vendo, eles não passam a bola para mim. O Ado falou, sai. Ele saiu. E nós falamos, mas nem começou o jogo. Mas era uma turma que nós divertimos muito ali. O veterano conseguiu manter a diretoria do Vila Santista em pé, né? Nós trabalhamos muito com o Sr. Pedro Fernandes, que construiu aquela piscina lá, ele ficava... diretoria. O dia todo ele ficava lá, cuidando daquilo. Ali no Vila foi o Zé Pinheiro, foi o grande... que conseguiu quando a Petrobras, a verba. Pô, naquela ocasião conseguir 8 milhões era um monte de dinheiro. E daí o clube desenvolveu muito. Para a gente ver como a Petrobras já se roubava desde aquela época, porque o Zé Pinheiro, o que ele fez? Ele pegou uma planta, foi lá em São José, falou, olha aqui, ó, vocês precisam reembolsar isso aqui, porque vocês estão acabando com... Nós não tínhamos nada, nós só tínhamos o campo. Só o campo. Não veio ninguém verificar se tinha ou não tinha, se aquilo era verdade ou mentira. Né? E o duro é que depois algumas pessoas quiseram criticar o Zé Pinheiro ainda. Pô, ele ficou com 20%. Amigo, não tinha nada. Ele era advogado, ele tinha que pagar a parte dele. E ele que construiu praticamente o nosso clube do Vila Santista. Ele e o Sr. Pedro Fernandes. Foi com esse dinheiro o Sr. Pedro Fernandes, que era sócio também do meu pai em Pedreira. Foi meu padrinho de casamento, o Sr. Pedro Fernandes. Não diga, Foi, padrinho meu de casamento, ele e a esposa. Quando eu casei, meu pai tinha muita amizade com o Sr. Pedro Fernandes. Ele era muito dedicado. Nós tínhamos amizade na Pedreira, lá que eles forneciam pedra para São Paulo, para o Vicente Mateus. E o Vicente Mateus vinha em Mogi, para pagá-los. Algumas vezes foi na minha casa, no bairro lá de São João, pagar. E a primeira vez que eu fui assistir o jogo do Corinthians foi em 1954, que foi um jogo no Pacaembu, jogou Corinthians e Santos. E quem arrumou para nós irmos... E o Corinthians foi campeão nesse ano, não foi? Foi campeão do Centenário. É isso e os dois jogos que o Corinthians perdeu foi para o Santos. 2-0 no Pacaembu e 4-2 na Vila Belmiro, foram os dois únicos jogos. E esse 2-0 o Vicente Mateus arrumou para o meu pai, para o Sr. Pedro Fernandes e para mais algumas pessoas de Mogi. Nós fomos numa caravana, assistir o jogo no Pacaembu. E vimos o Corinthians perder naquele dia de 2-0 para o Santos. Sem o Pelé, porque naquela época ainda não tinha. Você falou do Vicente Mateus aí. O Vicente Mateus, eu me lembro que eu estava no gabinete, não é porque o Valdemar morreu, não. Eu estava no gabinete quando o seu Valdemar ligou para o Vicente Mateus que se ele trouxesse o time do Corinthians para fazer um jogo aqui, de graça, que ele daria alguns calçamentos para ele fazer aqui na cidade. O Valdemar era danado. Mas o Vicente Mateus, uma ocasião, ele trouxe um time de Guaianazes, chamava Santa Cruz de Guaianazes, que era do Vicente Mateus, da pedreira dele. Veio jogar com o São João. Essa região sempre teve uns times bons. Tinha o Botafogo que não ganhava da gente. Não, também, não ganhava. Né?
Mas o Santa Cruz Guaianazes veio no São João com 3 ônibus. Naquela época era uma coisa fabulosa, extraordinária, porque 3 ônibus lotados de torcedores. Eles ganharam de nós lá no São João de 3-1. E o Vicente Matheus veio acompanhando, e veio no bairro lá de São João, onde nós tínhamos um campo lá chamado Maracanã dos Pobres, porque o campo era de terra. Tinha um barranco lá. Tinha um barranco, a torcida ficava lá, sabe? Enchia. Os domingos foi uma pena o São João ter perdido aquele campo, porque aquilo dali no bairro era uma coisa que levava o lazer para a população, né? O lazer daquele povo na ocasião, era o campo. Era o campo de futebol. Rafael, vamos voltar no início da nossa conversa. Certo. Como é que você vê a saúde da criança hoje em relação à sua época? Olha, em todos os setores, não só da criança como da adulta, a saúde melhorou muito. Só que na área de saúde piorou algumas coisas, que é a humanização da medicina. Isso piorou muito. A humanização é o atendimento do médico ser humano com o outro, que é o paciente. Isso, sem dúvida, houve uma piora. Houve um avanço muito grande na técnica, muito grande avanço em estudos, né, na parte técnica. É o que eu falo sempre meus alunos quando eu dou aula a eles. Eu falo, olha, eu não quero formar vocês técnicos em medicina. Eu quero que vocês se formem e sejam médicos, como eu me formei. Na minha época, nós não tínhamos muita técnica, mas o doente era imbuído de trazia um benefício tão grande para o doente, a nossa presença, que eu sempre digo a eles, olha, na medicina... Atenção, o médico, carinho, né, Rafael? Carinho, porque a parte emocional, porque o médico raramente ele cura. Algumas vezes ele alivia a dor, mas sempre ele pode consolar as pessoas. O consolo é um importante. E é uma palavra muito amiga do médico, é uma parte emocional que age. Então eu digo sempre a eles, prestem atenção. Hoje a técnica é muito, muito superior à que nós tínhamos na época que eu me formei, mas muito mesmo. Trouxe um benefício muito grande para a humanidade, mas a parte humana está faltando um pouco. Nós, não só na área médica, em todos os setores, né? Naquela época, o médico chegava na casa de alguém, ele era recebido assim com muito mais carinho do que hoje. Hoje realmente tem situações aí que o paciente briga com o médico quando chega no hospital, chama a polícia, agride médico e ele com o farmacêutico ou com a curandeira, ele não faz isso. E a curandeira não sabe nada. A curandeira mente, pode mentir para ele, o farmacêutico dá remédio errado, mas não. Mas por quê? Porque essas pessoas têm um carinho humano com o paciente. E o médico perde isso. Então, quando chega no relacionamento médico-paciente no hospital, é só agressão que ocorre. Uma falta de respeito ao médico. Por outro lado, o médico está ali também pressionado pela situação, por aquele corre-corre, ele não se integra que ele tem que ter ele tem que cuidar muito da parte emocional do paciente. Bom, Rafael, o tempo voa. Exato. Eu quero agradecer o carinho que você teve com o meu pessoal, comigo. Comigo você sempre teve carinho. Eu deixo aí, os nossos telespectadores para suas despedidas e alguma coisa que você acha que é importante você mandar um recado para o povo. Então, eu agradeço a sua presença aqui na minha casa, Walter, e isso me trouxe grande alegria ter você aqui, que você sempre foi meu amigo, desde a época que você trabalhava lá na loja, lá na cidade, Eletro Radiobras. E eu quero dizer à população brasileira, se eu tivesse que dizer alguma coisa ao povo, que nós estamos passando, o Brasil está passando uma situação muito difícil, que nós tenhamos um pouco de carinho um com o outro. Eu acho que quando a gente tem carinho um com o outro, com nossos vizinhos, com nossos amigos, a gente supera muita coisa. Mesmo em situações assim de grande crise, o dinheiro não é tudo na realidade.
sem amigos, como aqui o Walter está ao meu lado, e outros tantos amigos que eu tenho de pescaria, que eu poderia citar aqui, e tantos, isso que é importante na vida. Isso que a gente tem que dar valor. É lógico que o dinheiro ajuda a gente a viver um pouco melhor, mas se faltar, nós temos que ter condições de sobreviver sem ele. E temos, porque eu já passei pela vida tantas coisas, vi tantas coisas na vida, que eu noto que nós não tínhamos, quando criança, tanta coisa assim, mas nós valorizávamos muito o ser humano. Tá bom, Rafael, olha, muito obrigado. Obrigado a você. Eu quero dizer para você, meu amigo telespectador, que essa sala de visitas realmente eu fiz com o coração e com os olhos cheios de alegria, porque há muito tempo eu pretendia colocar no ar um bate-papo com o Rafael. E antes de encerrar, eu quero dizer para vocês que ali na rua Aristeu Ribeiro de Rezende, no número 75, você tem o melhor podólogo de Mogi, o Nelson. Daqui uns dias eu vou começar a mostrar o local de trabalho dele. No mais, quero agradecer o Perrin, que hoje veio aqui com muita boa vontade mostrar o trabalho dele. E só me resta dizer a vocês que tudo o que eu fiz na vida, eu fiz do meu jeito. Era isso aí, senhores.